Os times paulistas estão impossíveis nesse Brasileirão. Ninguém segura os mano. Os 5 clubes que representam o estado estão entre os 8 melhores do campeonato. O Palmeiras, que 3 anos atrás disputava a segunda divisão do Brasileiro, hoje é líder da Série A e exemplo de gestão. "15 rodadas, tempo suficiente para ver em campo a força dos times paulistas. Estão no topo da tabela. 3 no G4. Todos os 5 entre os 8 primeiros colocados. O Esporte Espetacular ouviu opiniões sobre o assunto. Gente que esteve dentro de campo. Eu acho que a estrutura do futebol paulista está melhor que a dos outros. E também fora dos gramados. São Paulo tem uma vantagem natural por ser o estado que tem a maior população do país e por ter a segunda renda per capita mais alta. Rodrigo Capello, especialista em gestão financeira, e Casa Grande, que vestiu as camisas de Corinthians e São Paulo. Os dois concordam num ponto: o poder econômico é um dos grandes aliados das equipes de São Paulo. Então você tem muitos torcedores com mais dinheiro concentrados no mesmo lugar. Isso dá aos times de São Paulo uma vantagem competitiva muito grande em comparação mesmo aos cariocas, que têm torcidas mais espalhadas pelo país. O Santos tem aquele negócio de revelar jogadores, o Palmeiras nesse ano é uma equipe fortíssima que vai jogar pelo título, o São Paulo está oscilando, mas sempre se mantém ali entre os primeiros. Mostrando a força do interior do estado, aparece a Ponte Preta, mas ela é uma intrusa nessa história. Trabalha com um orçamento bem mais modesto do que os adversários. O problema da Ponte é que, como ela tem 6 vezes menos receita do que os outros clubes paulistas, ela tende a, no meio do campeonato, perder desempenho. Porque num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas, você precisa de elenco. E para ter elenco, você precisa ter dinheiro. O time é eficiente na hora de gastar. A diretoria pontepretana usa a seguinte estratégia: contratar jogadores que já estão acostumados ao esquema tático do time. A probabilidade do erro e do acerto está muito próxima, Diferente de você ter a possibilidade de trazer um atleta que está em destaque no mercado, Então você tem que ter um critério muito mais forte. Na prática, funciona assim. Na última sexta-feira, a Ponte Preta precisava contratar um volante. Resultado: trouxe por empréstimo Michael, do Corinthians. Do Corinthians do Tite joga muito parecido com o que a gente joga hoje. Então, o Michael, você vai buscar essa peça. Então, encaixe, você não precisa de muito tempo para adaptação. É apenas colocar ele em ritmo com os atletas, e ele vai conseguir desempenhar bem o papel. Santos se vale por revelar jogadores da nova safra. 3 foram convocados para a seleção olímpica. Um deles, o lateral Zeca. Essa molecada vem, quer jogar, o professor dá oportunidade bastante de poder atuar e a molecada entra sem medo e faz um bom futebol. Aposta em gente nova, mas ao mesmo tempo investe na permanência de Dorival Júnior. Ele está há 1 ano no comando do Peixe. É o único dos treinadores paulistas empregado no clube desde a temporada passada. E não é fácil, vocês sabem muito bem disso, mas eu fico muito contente. E o que passa é que nós vimos um trabalho acontecendo, tendo uma maturação e, ao mesmo tempo, alcançando já alguns bons resultados iniciais aí que eu espero que se estenda ainda por muito tempo. São Paulo foi o time que teve a melhor participação na Libertadores. Foi eliminado nas semifinais da competição. Deixou o Brasileirão de escanteio em várias partidas para poupar titulares. E mesmo assim se manteve entre os 10 primeiros. A gente não pode perder mais pontos. Já perdemos todos os pontos que podíamos. Então a gente precisa ter tranquilidade, ganhar os jogos principalmente dentro de casa e somar o quanto mais pontos fora.
adversário de hoje do São Paulo é o vice-líder do campeonato. Mesmo os jogadores que saem 4, 5 jogadores têm uma base muito boa e muito forte. Futebol não tem milagre, você tem que ter qualidade e todo mundo é disposto a trabalhar, a lutar, e é o que a gente está fazendo. O time que em 2007 experimentou o rebaixamento teve uma recuperação surpreendente. Da Série B para 2 títulos brasileiros da primeira divisão, uma Libertadores e um Mundial. Alessandro viveu tudo isso como jogador e agora como dirigente. O Corinthians hoje ele tem uma estrutura toda ela pronta e os profissionais que hoje estão trabalhando dentro do clube são muito bem escolhidos, fora a competência deles todos, tem que ter um perfil de agregar, um perfil de assumir compromisso, um perfil de responsabilidade, porque a cobrança ela é muito grande, né? O Palmeiras já levou o título de campeão de receitas. Os números são de 2015. A equipe arrecadou 351 milhões de reais. Deixou para trás também os rivais nessa tabela. Na moderna arena, ninguém conseguiu vencer o Palmeiras neste Brasileirão. Foram 6 vitórias e 1 empate. Mas não são só os resultados em campo que mostram a importância da arena para os palmeirenses. Ela vem também das arquibancadas. Desde que foi inaugurada, ela tem impulsionado os cofres do clube, sem contar o espetáculo. O Palmeiras já ultrapassou o Corinthians na média de público pagante nesse Brasileirão. Então o Palmeiras hoje é um time que fatura muito mais, que tem uma dívida mais confortável e que por isso conseguiu uma posição financeira para investir mais em atletas, né? Isso que a gente viu nos últimos 2, 3 anos de 30 atletas contratados por ano é um resultado dessa vantagem financeira. Com dinheiro em caixa, o Palmeiras fez uma reforma no centro de treinamento. O presidente abriu pela primeira vez a obra para a nossa equipe. O clube vai ganhar um hotel, um novo departamento médico, piscinas para fisioterapia e mais espaço para a recuperação de jogadores. Esse é o futebol do futuro. Você ter muito mais o controle sobre tudo o que acontece, principalmente com os seus jogadores. E nós temos certeza que o Palmeiras vai ter muitos frutos no futuro, partindo desse centro de excelência. Cada um à sua maneira, orçamentos, gestões e investimentos têm dado aos paulistas excelentes resultados neste Brasileirão.